Shalom, querido irmão. Vamos fazer o nosso estudo bíblico hoje. Nós estamos na revista de número 1, Passo a Passo com Cristo, da editora Lerban, escrita por João Leão dos Santos Xavier. Nós estamos na lição de número 9, que fala sobre o arrependimento. É um estudo bíblico maravilhoso. Se você está entrando agora no canal, faça, eu recomendo para você entender melhor a palavra de Deus. A gente usa esse estudo dando introdução à Bíblia e preparando a pessoa para o batismo nas águas. Mas ela é muito bom para a pessoa entender melhor o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu recomendo esse estudo. Nós vamos ler aqui na Bíblia, no livro de Jonas, no capítulo 3, do verso 5 ao 10, que vamos estudar sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Por que devemos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus? A Bíblia diz assim: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Estas palavras chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhe dê alimento e nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco. Clame fortemente a Deus, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Aqui é um exemplo tão claro do que o homem, quando ele está em pecado, ele se arrepende. Esse povo de Nínive era uma cidade que as pessoas eram tão cruéis. Elas eram tão cruéis que elas sacrificavam as próprias crianças. Elas jogavam as crianças para cima e aparavam na ponta da espada, de tão cruéis que elas eram. Então, nós precisamos nos arrepender dos pecados. Isso aqui é um exemplo tão grande que Deus nos mostra como nós devemos fazer. Deus enviou Jonas àquela cidade a proclamar o arrependimento. Ou aquelas pessoas se arrependeriam dos seus pecados, ou Deus iria destruir aquela cidade de Nínive. E eu quero dizer para você, querido irmão, quando nós arrependemos dos nossos pecados e olhamos para Deus, buscando a face dele, ele nos abençoa, ele perdoa os nossos pecados, ele nos ajuda a vencer, a andar na presença dele em espírito e em verdade. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, mas o homem precisa se arrepender e buscar a presença de Deus. O homem não pode viver em pecado, nós fomos criados para sermos amigos de Deus, não adversários, não desobedientes, mas obediente à palavra de Deus. Aqui na revistinha diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Está lá no segundo livro de Coríntios 7:10. O arrependimento é uma das chamadas doutrinas da salvação e considerada como a primeira delas. É uma doutrina muito importante do Evangelho. A doutrina da salvação é arrepender dos pecados, da meia volta, voltar atrás. Não é vergonhoso voltar atrás, não é vergonhoso pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão a Deus e arrepender dos nossos pecados,
mudarmos de atitude, se ia pelo um caminho da meia volta, entre na presença de Deus, que Ele é poderoso para fazer coisas grandes na sua vida. A importância do arrependimento. A palavra de João Batista. João Batista iniciou o seu ministério proclamando arrependimento. O apoio de Jesus. Jesus começou seu ministério pregando arrependimento. Está lá em Mateus 4,17. Mensagem básica. O arrependimento foi a mensagem básica dos apóstolos. Todos eles proclamaram o arrependimento. Eles proclamaram que as pessoas, todos eles, todos os apóstolos, todas as suas pregações. João Batista, ele pregava e falava com as pessoas: arrependei-vos dos seus pecados. Toda a Bíblia, ela nos mostra a importância de nós mudarmos de atitude, de nós arrepender dos nossos pecados e da meia volta. Olhar para Deus, olhar para Ele, porque Ele é poderoso para fazer coisas grandes em nossa vida. Quando nós olhamos para Deus, quando nós nos desviamos do pecado, a atenção de Deus, Ele vem sobre nós. A nossa vida é para ser comunhão contínua com Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 6, o verso 7 fala: chamou assim 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Deus, ele chamou os seus discípulos e falou com ele, dando autoridade sobre os espíritos imundos. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Arrependa dos seus pecados. Ele separou, o Senhor Jesus separou os seus discípulos e enviou os seus discípulos para proclamar o evangelho, para pregar a palavra de arrependimento, porque quando o homem se arrepende dos seus pecados, há um novo nascimento, há uma mudança de atitude, porque é isso que Deus determinou em nossa vida, mudarmos de atitude, andar segundo a vontade e o querer de Deus. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos andar segundo a vontade do Pai. Fazer aquilo que é bom e agradável para Ele. Não andar da forma que nós pensamos, mas da forma que é correta. Obedecendo a palavra de Deus. Andando na presença de Deus e pregando a palavra de Deus. Porque Deus, ele quer fazer coisas grandes aqui na terra através da sua vida. Olha o que está escrito aqui no livro de Atos 2:38, nos diz da seguinte forma. No 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro do nosso coração. Quando você arrepende dos seus pecados e muda de atitude, a glória de Deus vem sobre a sua vida, porque você mudou de atitude. Você mudou de atitude, você agora é uma nova criatura e anda na presença de Deus. Você mudou os seus hábitos. Você não anda mais em pecado, mas você é uma nova criatura. Isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra e nos fez para a sua própria glória. Ande com Deus, não ande no meio do pecado. Depois que você tem um encontro com Jesus, não dá para voltar atrás, não dá para andar no pecado, não dá para voltar para as coisas da carne, porque Deus é luz, o Senhor Jesus Cristo é a nossa luz, é o nosso leme, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Se não for através do sacrifício da cruz do Calvário, ninguém tem salvação eterna. Olha o que diz lá em João. Eu sou o caminho, no capítulo 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa salvação eterna
é através do sacrifício de Jesus. Então, ande com Cristo. Preste atenção no que a Bíblia está te mostrando. Não desvie deste caminho. Ande com o Senhor Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Porque quando você assim faz, a sua vida é mudada e é transformada. Olha o que diz aqui no livro de Atos, no capítulo 26, o verso 20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Toda esta passagem da Bíblia nos mostra quando nós arrependemos dos nossos pecados, o que Deus faz em nossa vida. O que o arrependimento não é? O arrependimento não é uma simples tristeza. Não é simples tristeza por estar sofrendo as consequências do pecado, como, por exemplo, está a pessoa triste porque foi apanhada no seu crime, sem que tenha operado qualquer mudança no seu conceito a respeito do que praticou. Então, se a pessoa ela comete um pecado e ela se arrependeu só porque descobriram aquele pecado dela e ela ficou triste ali, não é um arrependimento, não. Ela está triste porque ela vai arcar com as consequências do seu pecado. Mas o arrependimento, ele é uma mudança de atitude. Ele é uma mudança daquilo que nós vivemos. Então, é uma mudança profunda. Se a pessoa estava pecando, ela não peca mais. Ela arrependeu, ela pediu perdão, ela mudou de atitude, ela mudou de lado. Como, por exemplo, está a pessoa triste porque foi apanhada no seu crime sem que tenha operado qualquer mudança no seu conceito a respeito do que praticou. Tem muita gente que ela pratica o pecado, mas continua fazendo, não tem mudança. Ela tem um arrependimento passageiro. Que pena que os outros descobriram. Mas arrependimento é mudar verdadeiramente de atitude. É olhar para Cristo e saber que somente Jesus tem salvação eterna. O arrependimento não é remorso. Remorso é inquietação de consciência por culpa ou crime que se cometeu. Essa inquietação da consciência não produz resultado positivo, de forma alguma. A pessoa fica inquieta, desassossegada, com medo das pessoas ficarem sabendo. Isso não é arrependimento. O arrependimento, eu já disse, é mudança de atitude. Diferença entre arrependimento e remorso. No dizer de Paulo, arrependimento é tristeza segundo Deus e o remorso é tristeza do mundo. Quando você arrepende, você produz a salvação e o remorso produz morte. Nós vamos ver aqui dois exemplos interessantes. No Antigo Testamento, temos o exemplo de Davi que se arrependeu quando ele foi apanhado no seu pecado. E o de Saul que não se arrependeu. Saul não arrependeu quando ele pecou contra Deus, que ele foi chamado a atenção pelo profeta Samuel. Ele falou, então você fique comigo. Ele não se importou da ausência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não se importou que Deus não estivesse mais governando a sua vida. Ele falou, então você fique para que o povo veja que Deus está comigo. Através da vida do profeta Samuel. No arrependimento verdadeiro, você se importa com a ausência de Deus. Você se importa que você está em pecado e Deus não governa mais a sua vida. Isso é muito triste. Saber que o pecado nos separa de Deus. E Deus não habita onde existe pecado. No Novo Testamento temos o caso de Judas, tocado pelo remorso. Quando ele traiu Jesus, que ele viu tudo o que ele tinha feito de errado. Toda a separação dele com Cristo, que Jesus estava sendo sacrificado pelo ato que ele cometeu. Ele teve remorso, ele não se arrependeu, tanto é que ele preferiu suicidar do que pedir perdão ao Senhor. Ele preferiu suicidar. Ele preferiu dar cabo à sua vida do que ir até Jesus e pedir perdão.
E Pedro, que se arrependeu, Pedro ele também negou Jesus. Pedro ele também traiu Jesus. Quando ele negou Jesus ali 3 vezes, ele disse que não conhecia Jesus. Ele disse que não sabia quem era Jesus. Ele negou 3 vezes a Jesus. E o galo cantou. E ele se lembrou do que Jesus havia dito. E ele se arrependeu amargamente. A Bíblia diz que ele chorou amargamente quando ele descobriu o que ele tinha feito. O que é arrependimento? O arrependimento é um conceito. Pesar sincero de algum ato ou omissão é uma desistência de coisa feita ou compreendida. Pequena enciclopédia bíblica da Boy, ela fala que o arrependimento é um pesar do que se fez ou pensou, sentimento de dor, contrição, mudança de opinião. O dicionário escolar da língua portuguesa, ele define etimologicamente, arrependimento vem da palavra grega metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Então, significa mudança de mente ou mudança de pensamento. Então, o que significa um arrependimento? Quando você muda a sua mente, muda os seus pensamentos, muda as suas atitudes em relação à situação. Definição teológica perante a Bíblia. Arrependimento é meia volta. O homem que seguiu uma direção contrária a Deus dá meia volta e passa a andar de acordo com Deus em seus pensamentos, emoções e vontade. Então, ele mudou de atitude. Ele ia para o lado do pecado, distanciando cada vez mais de Deus. Mas uma hora ele para e fala, eu estou no caminho errado. Eu vou me arrepender dos meus pecados e vou voltar para Deus. É assim que anda o homem segundo a vontade de Deus. Ele perdoou, Deus perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Quando o homem se arrepende e pede perdão a Deus, Deus perdoa. 3 faces do arrependimento. Nas 3 áreas constitutivas do homem, o pensamento, as emoções e a vontade é que se expressa o arrependimento. Mudança de mente. Há uma mudança na maneira de pensar a respeito de Deus, do pecado e do nosso relacionamento com outras pessoas. Passamos a pensar segundo Deus, porque o seu Espírito atua em nós e nos faz ter a mente de Cristo. Então, nossa vida ela é mudada, ela é transformada quando há um arrependimento de pecado. Mudança de sentimento. A mudança de sentimento se faz sentir como a mudança de mente. Mudança de vontade. Antes de se arrepender, a vida da pessoa é egoísta, movida pelo seu ego. Depois de se arrepender, passa a buscar as coisas da vontade de Deus para a sua vida. Então, ela muda de atitude, ela começa a querer agradar a Deus, a fazer a vontade do Pai, a buscar conhecimento através da leitura da palavra, a buscar entendimento do que Deus quer que ela faça. É mudança de atitude e é uma mudança radical, buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Então, precisamos entender que nós fomos separados e amados de Deus para fazer a diferença, para andar com Deus. Nós não somos qualquer pessoa, nós não somos. Nós somos amados do Senhor, nós andamos com o Senhor e precisamos ter atitudes segundo a Deus. As nossas atitudes mudaram, não somos mais a mesma pessoa. Aqui no livro de Romanos, no texto 12, no capítulo 12, o verso 1 e o 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo,
mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, andar com Deus é mudança de atitude. Você passa de um ser natural, de um ser pecador, a ser uma nova criatura que anda e que valoriza a sua comunhão com Deus. Nós precisamos valorizar a nossa comunhão com Deus. O nosso andar com Deus, nós precisamos valorizar. Nós precisamos buscar conhecimento e sabedoria através da palavra de Deus, porque somente Ele tem esse entendimento, essa sabedoria para nós. No livro de Efésios 2, o verso 1 até o 3 diz assim: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas hoje você é uma nova criatura, você anda com Cristo. Você foi mudado pelo poder de Deus, transformado pelo poder de Deus. Isso é algo grandioso e precioso demais, porque você agora não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa que anda com Deus. A sua vida foi transformada pelo poder de Deus. Você anda. Como se opera o arrependimento? Pela graça. O arrependimento é uma operação da graça divina no pecador. Nós somos pecadores separados por Deus, mas essa graça divina nos alcançou e Ele nos perdoou. Olha o que diz o livro de Romanos, no capítulo 2, o verso 4, diz: Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então é só Deus que nos leva ao arrependimento. Somente Deus pode curar a alma do homem. Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele cuida dos filhos dele. Olha o que diz aqui. Por Cristo, o arrependimento é operado por meio de Cristo. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, opera seu arrependimento, o arrependimento dos nossos pecados. Nós a cada dia devemos ler a Bíblia. A libertação da pessoa, ela acontece através do louvor, da adoração, da leitura da palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus continuamente. Todos os dias você precisa ler a Bíblia, todos os anos. Aqui na nossa igreja, nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os anos. Nós lemos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Você começa no início do ano e vai até o final do ano, você consegue fechar a Bíblia toda. Mas se você ler continuamente, eu já li a Bíblia toda em um mês. Em um mês. É algo que pelo ser humano assim, é impossível. Não é. Eu quebrei o meu pé. E o médico falou que eu tinha que ficar com a perna para cima. Não podia pôr no chão porque o osso estava seguro só pelo um pedacinho. Se ele acabasse de quebrar, eu tinha que colocar aqueles parafusos. E eu não queria pôr aquilo. Então, eu aproveitei esse tempo que eu fiquei de cama ali, 30 dias, com a perna para o ar, para poder não terminar de quebrar aquele osso. E li a Bíblia toda. Eu passava a noite, dia e noite lendo a Bíblia. A única coisa que eu fazia era ler a Bíblia. E eu consegui fazer isso em um mês. E se eu conseguir, você também consegue. Experimente. Tire um tempo, leia a palavra de Deus. É maravilhoso, é muito importante ler a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele faz coisas muito grandes e maravilhosas em nossa vida. Aqui no livro de Atos, no capítulo 5, fala: Deus com a sua destra o elevou
a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus, ele levou a Cristo a fazer todo esse sacrifício, porque ele é o Salvador. Ele nos salvou. Por Cristo, o arrependimento é operado por meio de Cristo. Quando o homem aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, opera-se o arrependimento. Opera na nossa vida através desse sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E pelo Espírito Santo, o arrependimento é operado por uma iluminação do Espírito Santo na consciência do pecador, tornando sensível ao seu pecado e à sua condição de perdido diante de Deus. Isso o inquieta e ele pode clamar como Paulo: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, ele sentiu tanta inquietude que ele clamou. E você também pode clamar. E o Espírito Santo, ele nos inquietiza, ele nos mostra quando nós estamos errados, ele fica tocando o teu coração para que você não peque, para que você não erre o caminho. O caminho é Jesus, quando nós buscamos ao Senhor Jesus, ele nos salva. Ele é o caminho, ele pagou o preço por mim e por você. Ele já pagou o preço, você é salvo através do sacrifício da cruz do Calvário. Você só precisa aceitar Jesus como seu Salvador, fazer a sua confissão de fé. Deus, ele usa os seus meios. Os meios usados por Deus são a palavra, seja a pregação pública ou particular, a leitura da Bíblia, que é o livro oficial para nos libertar, o nosso manual, como ter uma vida abundante, como ter uma vida diferenciada, é a Bíblia Sagrada que Deus nos deixou. Por isso é um livro perseguido, mas é o livro mais sábio do mundo. Você encontra resposta para todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas em qualquer área da sua vida. Todas as respostas estão na Bíblia. E você encontra também, Deus evangeliza também através dos livros ou folhetos de evangelismo. Às vezes tem pessoas que aceitaram Jesus porque ela recebeu um folheto. Eu me lembro que eu recebi uma vez um folheto lá na praia. Eu estava andando no calçadão lá no Rio de Janeiro e alguém me deu um folheto. E ali era a palavra de Deus. Eu brinquei com as pessoas que estavam comigo. Agora eu sou crente. E Deus selou isso. Em pouco tempo, eu realmente aceitei Jesus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus vivifica a palavra. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juiz. É o Espírito Santo que nos convence, que nos mostra os nossos erros. Quando nós erramos o caminho, ele nos mostra a direção certa. Ele é a nossa bússola. Ele é a bússola do crente. Andar com Deus é um privilégio. Você sabe o que é? O Espírito Santo está morando dentro de você. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele vem fazer morada eterna dentro do teu coração. Isso é maravilhoso demais. Não existe mãos melhor do que as de Deus para entregar a nossa vida. O homem natural, se ele soubesse, como é maravilhoso andar com Deus, ter uma vida cheia da presença de Deus. Andar com Deus é algo extraordinário. Eu te garanto. O homem é o terceiro elemento pelo qual Deus opera o arrependimento. Deus usa homens para pregar o evangelho a fim de que outros homens se arrependam. Então você está lendo aqui os meios que Deus usa para alcançar e abrir a mente e o entendimento das pessoas para a salvação eterna. Porque ele usa a palavra, que é a Bíblia, ele usa pregação. Hoje nós temos hinos que pregam, que mostram a verdade, louvores extraordinários que alcançam as vidas ensinando a palavra de Deus, pregações públicas, folhetos, materiais que as pessoas levam. Preste atenção, pare, escute a voz de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, então ouça a voz de Deus. Não desvie dos projetos que Deus tem na sua vida. Deus quer te usar.
Deus quer alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele quer mudar a sua vida numa vida de paz, de alegria, de transformação. Ouça a voz de Deus. Resultado do arrependimento: gozo no céu. Deus se alegra com o arrependimento de um pecador. Também os anjos se alegram. Há mais alegria no céu através do arrependimento de um homem que estava em pecado. Há alegria no céu. Há bênção no céu para as pessoas que estavam longe dos caminhos do Senhor. Deus, ele nos mostra que o homem arrependido dos seus pecados, olha o que diz aqui em Lucas 15, o verso 7 diz assim: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, porque já estão na presença de Deus. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando um pecador dá meia volta, que ele se arrepende dos seus pecados e busca Deus, é festa no céu e na terra. Porque Deus é maravilhoso e Ele cuida dos seus filhos. Ele tem algo tão grande para fazer na sua vida. E através da sua vida, Ele tem coisas maravilhosas. Não se distancie, não se faça surdo para com Deus. Não distancie da palavra de Deus. Busque conhecer esse Deus. Olha o que diz o livro de Atos, no capítulo 3, o verso 19. Fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Arrependei-vos, porque quando você arrepende, Jesus entra na sua vida e muda a história da sua vida. Olha, você preste atenção, para que sejam apagados os vossos pecados e há refrigério na sua alma. E Jesus entra no teu coração. Olha que coisa linda, maravilhoso. Então Jesus só entra no coração daquele que arrepende dos seus pecados e busca a presença dele. Quando Jesus foi crucificado, tinha 2 ladrões, um no seu lado direito e outro ao esquerdo. Estava sendo crucificado juntamente com Cristo. E um olhou para Jesus e começou a debochar, a falar: se você tem poder, salva-se a nós, né? Salva-se a si mesmo e nos salve também, se você tem esse poder. Ele provocou Jesus, ele debochou de Jesus. Mas o outro, ele falou, repreendeu aquele companheiro dele e falou com Jesus: lembrai-vos de mim, Senhor, quando estiver no teu reino. Ele creu em Jesus e ele foi salvo imediatamente. A salvação é para todos aqueles que arrependem, é imediata. Quando você se arrepende, você recebe a sua salvação eterna. E Jesus, ele perdoa os seus pecados. Quando nós recebemos esse perdão, é imediato. O recebimento do Espírito Santo. A falta do arrependimento impede a entrada do Espírito Santo no coração do homem, em sua plenitude e com poder. O arrependimento, ele abre as portas do coração do homem ao Espírito Santo. Quer dizer que quando nós arrependemos, o Espírito Santo, o nosso coração se abre e o Espírito Santo vem fazer o quê? Morada eterna no nosso coração. Olha o que diz em Atos 2:38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita num coração limpo, num coração arrependido. A duração do arrependimento. O arrependimento para salvação. Quando a pessoa aceita Cristo, tem efeito eterno. Quando você aceitou Jesus, o efeito é eterno.
mas o arrependimento pelos pecados cometidos acidentalmente no dia a dia da vida cristã deve acontecer a todo momento. Você aceitou Jesus, você é salvo. Mas você pecou, você tem que pedir perdão a Deus. Tem que se arrepender daquele pecado diário. Porque nós aceitamos Jesus, nós somos salvos eternamente, né? Mas se não arrepender, a gente perde a salvação? Perde. Porque se você não arrepende, hoje eu peco, não arrependo, amanhã eu peco, não arrependo, não arrependo, não arrependo, e aí? Deus habita onde habita o pecado? Não habita. Então é um arrependimento contínuo. O arrependimento nos identifica com Deus. Deus odeia o pecado. Quem se arrependeu renuncia o pecado e passa a odiá-lo. Foge dele, não tem prazer em sua prática. O homem não pode ter prazer em pecar. O pecado ele tem que ser um acidente na vida do servo de Deus. Você vai andando, aí você pecou, se arrepende, pede perdão, olha para a pobreza de espírito do pecador e olhe para Cristo. Decida andar com Jesus, a ter uma vida abundante com Cristo. Quero concluir. Você já se arrependeu? Se não, então busque a Deus e arrependa-se hoje mesmo enquanto há tempo. Você vai começar uma nova vida andando ao lado de Deus. Aplicação. Você não pode se arrepender por si mesmo, somente com a ajuda de Deus, pelo seu Espírito Santo, a sua palavra. Portanto, abra o seu coração para o Espírito de Deus e dê ouvido à sua palavra. Se você sentiu remorso, pense em como isso influenciou e trouxe sofrimento à sua vida. Como você se culpou, não se perdoou e ficou amargurado. Mencione para si mesmo 2 aspectos da sua vida que mudaram depois que você aceitou Jesus Cristo como Salvador. Coisas que praticava e não pratica mais. Ou coisas boas que você não praticava e agora pratica para agradar a Deus. Como ir à igreja, como orar, como buscar a presença de Deus, como abençoar as pessoas que estão à sua volta, como ajudar o seu próximo. Não é tão bom fazer isso? Quem anda com Deus, ela é uma pessoa diferenciada. É uma pessoa cheia do espírito doador de vida, que é Deus. Ele é um espírito doador. Então me responda, por que o arrependimento é importante? Porque sem ele você não entra na presença de Deus. Se não arrepender, o Espírito de Deus não vem habitar no seu coração. Qual a diferença básica entre o arrependimento e o remorso? O arrependimento você dá meia volta, não peca mais, né? Você procura se desviar do pecado. O remorso não. Você só tem aquela inquietação, porque alguém descobriu, e agora, como será, né? Quais os 3 elementos que Deus usa para operar o arrependimento? Deus usa, pela graça de Deus, né? Por Cristo, pelo Espírito Santo, Deus usa os seus meios, que é a palavra, que é a pregação, a leitura da Bíblia. O Espírito Santo, ele constrange o homem, ele inquietiza o seu coração para que você não peque mais. E o terceiro elemento pelo qual Deus opera é o arrependimento. Deus usa homens para falar conosco. Ele usa seres humanos para falar conosco, para nos mostrar, nos alertar, nos direcionar, segurar em nossa mão, né? Eu quero orar com você. Quero pedir a maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço o Senhor por essa vida que está aqui fazendo esse curso de discipulado, esse estudo bíblico que é tão importante para o crescimento espiritual da tua vida. Que o Senhor esteja abençoando teu filho, dando sabedoria, dando entendimento, dando perseverança nesse curso.
Que o Senhor esteja abençoando e trazendo uma paz sobrenatural sobre o seu coração, a sua vida, a sua família, os seus amados. Renova esta vida, Pai, em nome de Jesus, e abençoa teu filho, teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que você continue. Nós temos 15 aulas, tá bom?